E passamos agora à próxima palestra, que tem como tema Paycheck, PMSO mais I, Controle do Custeio, Gestão do Investimento. Essa palestra será ministrada por Paulo Simões, superintendente de TI, engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em sistemas digitais de proteção para subestações de extra alta tensão pelas Universidades Federais de Santa Catarina e de São Carlos, e MBA em Gestão para Excelência pela Faculdade de Tecnologia de Florianópolis. Na Chesf atuou como engenheiro e gerente da área de projetos de proteção e controle de sistemas digitais para usinas e subestações. Gerenciou o Departamento de Sistemas de Informação e atualmente é o superintendente de Tecnologia da Informação. Frederico Viana, analista de sistemas, bacharel em Ciência da Computação pela UFS, profissional certificado IBM Engineer e IBM Data Science, analista de sistemas na Chesf desde 2009, sendo que nos últimos 6 anos atua na criação de soluções analíticas e arquitetura de dados. E Rafael Bandeira, gestor do Departamento de Arquitetura e Segurança de Tecnologia da Informação, analista de sistemas formado pelo Instituto Federal de Pernambuco. Atualmente gerencia o Departamento de Arquitetura e Segurança de Tecnologia da Informação. Tem vasta experiência em implantação de sistemas e tecnologias estratégicas, a exemplo do SAP e Business Intelligence. Nessa palestra teremos uma dinâmica diferente. Serão 40 minutos, um debate entre os convidados com os nossos espectadores. Portanto, vocês já podem interagir e mandar as suas perguntas, que os nossos convidados irão responder ao longo dessa atividade. Com a palavra, os nossos palestrantes. Pessoal, boa tarde. Com grande satisfação que a gente vem apresentar a evolução de um brilhante trabalho que foi feito. O ano passado, no Chesf Day, ano 2, nós apresentamos o Paycheck. Tínhamos uma visão lá atrás ainda muito de P, o P do PMSO, e aí a gente traz uma evolução dessa solução, uma evolução que a gente traz novas tecnologias, novas funcionalidades, e realmente com muito orgulho que a gente vai apresentar o que veio agregar a uma solução que já era excelente e que está sendo muito utilizada pela casa. Nós começamos a apresentação conversando um pouco, né, Rafael e Fred, sobre a tecnologia utilizada, as vantagens que a gente tem hoje dentro da casa, o que é que a gente conseguiu agregar de valor para a empresa. E aí a gente se reporta 1 ano atrás, esse projeto ele foi concebido por nossa chefe de gabinete, Luciana Martins, e aí com a liderança de Renata Gomes na RH, eu aqui, Paulo Simões pela TI, a própria Luciana, nós conseguimos idealizar esse projeto todo, auxiliamos o Grupo Eletrobras a implantar também essa solução, e aí com a grata surpresa agora a gente vem apresentar essas evoluções. A gente chama muito a questão da ligação entre mundos, e aí vamos passar para vocês que mundos são esses que a gente está conseguindo viabilizar essa ligação. Mas, Rafa, começo a bola contigo, fala um pouquinho sobre a tecnologia utilizada, como é feita a sincronização, esse modelo de dados que a gente construiu. Fala um pouco aí, Rafael Bandeira, por favor. Boa tarde a todos. Realmente, Paulo, foram várias noites aí, né? Agora, de uma maneira muito rápida, né? Que esse é o nosso lema. A gente tem que agregar valor de maneira rápida e imediata para a organização. Então, existe um conjunto, Paulo, de tecnologias aqui envolvidas, né? Tecnologias de BI, né? Business Intelligence, sendo que existe um legado muito grande aí na casa. A gente está falando de um grande volume de dados, né? A gente fez um ponto de corte, né? De 2016, mas esse volume é gigantesco. Então, existem dados não estruturados, vindo de planilhas, de banco de dados, de sistemas SGBDs, de sistemas específicos, e a gente trouxe para a nossa solução analítica aqui da casa, modelamos isso de uma forma multidimensional, né? E geramos com a área de negócio alguns dashboards de maneira imediata para agregar alguns valores para a organização, né? Para o RH e aí, consequentemente, depois para outras áreas da empresa. Né?
Feito, Rafa. Fred, no quesito de predição, né, Fred? Quando a gente mergulha no mundo analítico, tem muito aquela visão do retrovisor e do para-brisa, né? O retrovisor e o para-brisa que representa exatamente o que passou, os dados que vão passando, né? E aí a companhia vai levando isso tudo para uma massa de dados para ser avaliada e para ser o insumo de algoritmos de predição, e aí entra o machine learning, entra a inteligência artificial. E muito importante porque cada grandeza dessa que a gente está monitorando, a gente passa a ter a funcionalidade de estar avaliando ela ao longo do tempo, ou seja, a gente faz toda a extrapolação, a predição do que vai acontecer ali para frente com a grandeza como o comportamento de uma periculosidade, o comportamento de uma hora extra que a empresa vai tendo, tudo isso com algoritmos rodando em tempo real, comparando com as realizações de fato que vão ocorrendo mês a mês. Isso tudo gerando esse delta e realimentando o próprio modelo matemático que a gente criou para ir dando os insumos e os insights para os nossos gestores e para as áreas que consomem isso, né? A gente está falando muito até então de P e logo após agora essa primeira parte, a gente vai apresentar exatamente as funções agregadas aí entrando no MSO e até no I do investimento, tá? Então fala um pouquinho, Fred, dessa questão da predição, os algoritmos nossos, a realimentação disso mês a mês e os insights para tomada de decisão assertiva pelas áreas, que é o maior benefício dessa ferramenta. Fred. Isso, exatamente. Você trazer já toda essa facilidade de consultas, tudo que o BI traz, o BI mais tradicional, já é um salto gigantesco. Agora, acrescentar, né, novas funcionalidades, ou seja, funcionalidades que vai permitir enxergar para frente e não enxergar mais para trás, ter os dois mundos, né? Olhar para o histórico, mas também olhar para o futuro. Então, esse olhar para o futuro, ele nos permite não ser pegos desprevenidos, né? Então, a gente tem toda uma análise preditiva, onde a gente roda algoritmos de machine learning, que são algoritmos em estado da arte. O ferramental que a gente adquiriu recentemente é um ferramental excelente, ferramental de ponta, né? Então, a gente está utilizando ferramentas, né, excelentes, né, com algo que mais moderno, que mais novo a gente tem em machine learning, em inteligência artificial para gerar predições. Essa é uma funcionalidade que a gente está estreando com o Paycheck, né? O Paycheck é o grande carro-chefe de novas tecnologias, né? Então, hoje está no Paycheck, mas amanhã vai ganhar casa. Então, assim, muitas áreas da empresa necessitam, é uma questão de necessidade mesmo, de um olhar para frente, e de um olhar assertivo, de um olhar muito mais elaborado, com muito mais assertividade, um olhar realmente muito mais robusto, para não ter aquela história do leite derramado, eu não sabia que ia acontecer isso, meu cenário não previa isso, determinadas situações. Então, assim, a assertividade é o ponto realmente que a gente quer trazer para casa, e sendo o Paycheck o carro-chefe, a gente demonstrando essa tecnologia, a gente com certeza vai expandir para várias áreas da empresa, e isso vai virar realmente Já estamos expandindo, né, Fred? A gente já tem diversas iniciativas aí nesse sentido, né? Exatamente. Bom, pessoal, perfeito. Tá? A gente traz algumas considerações antes. A gente vai navegar num sistema ao vivo, tá? Para vocês verem o potencial do que é o Paycheck de fato, né? É um potencial que agrega muito valor para a empresa, agrega muito valor para a gestão. Eu digo que ele reposiciona a empresa realmente em vários trabalhos que eram feitos de forma manualizadas, com planilhas e com segmentação de informações, onde a gente traz tudo isso para um celeiro de dados, um celeiro de informações, um celeiro de funcionalidades, onde realmente a gente tem um benefício para casa. A gente traz uma primeira observação para vocês, o seguinte: isso é um painel com dados sensíveis de ponta a ponta. Isso é um painel que ele tem todo um controle de acesso, uma hierarquia de acesso, e em determinada hora só o gestor que enxerga a sua área, ele não enxerga a área do vizinho, a diretoria enxerga só os dados de sua
de sua responsabilidade. Então, tudo isso sendo disponibilizado de forma mobile, tá? E aí com esse controle todo. E a gente chama atenção também para a questão da LGPD. A LGPD, ela traz várias bases legais e uma delas é exatamente o legítimo interesse da empresa. Então, para consumo, como legítimo interesse para a empresa, do ponto de vista de gestão, esses dados eles podem ser consumidos e estão sendo consumidos com toda a responsabilidade, equilíbrio e garantindo a privacidade dos dados de cada colaborador que está aí. Na verdade, a gente não fala nem que é um raio-x. Isso aqui é uma ressonância magnética das contas da empresa, com alta definição de imagem. Então, a gente tem um arcabouço de informações que vai desde o dispêndio global de IDP da folha de pagamento, passando por toda a parte de benefícios, isso caindo no mundo contábil, caindo no todo segmentado da PMSO de fato. Então, realmente é uma ferramenta com alto poder de fogo. Mas vamos lá agora para a parte principal, que é exatamente excursionar em cima da ferramenta, tá? A gente contextualizou aí o potencial da solução, mas vamos lá na primeira tela, tá? A gente pega uma primeira tela, é uma tela que tem uma visão mais global, uma tela de visão mais gerencial, onde a gente tem detalhes de folha, a gente compara qualquer ano com qualquer ano, tá? Aqui tá lá 20 com 19, esses dados são todos fictícios, tudo que está aqui dentro está anonimizado, então, seguindo todo o rigor da questão dos dados pessoais, inclusive, que estão aqui dentro, tá? Então, pessoal, a gente tem, a qualquer momento, o dispêndio da folha, tá? O dispêndio da folha e o dispêndio de pessoal, ou seja, todo o gasto que a empresa tem, todo o consumo de valores que a empresa tem em cima da conta P, de fato, ele é apresentado aqui, a gente consegue cair no grau de detalhe mínimo, batendo inclusive na matrícula de cada colaborador. A gente tem a parte toda de benefícios, também estratificada, com as médias todas, segmentado por qualquer área, hierarquia da empresa. O quadro de pessoal ativo, toda a parte de profissionais cedidos. Desce aí, Fred, um pouco. Tá? Então, a gente tem o gasto com o pessoal segmentado aqui por folha, por benefícios, incentivo ao desligamento, a rescisão. E aí, pessoal, a gente traz também uma grande vantagem, que a empresa ela consegue ter a visibilidade de todos os reflexos que ocorreram nos seus dispêndios com o pessoal, em detrimento dos planos de desligamento que ocorreram ao longo do tempo. Então, por exemplo, o payback, quando a empresa teve o dispêndio do último centavo para o último empregado que saiu de um determinado plano. Ou seja, o meu payback de X meses, ele foi finalizado ali, ele foi concluído naquele período ali, em cima de um investimento que a companhia disponibilizou para viabilizar aquele PDC, aquele PDV. Então, tudo isso à mão também dos gestores, de forma ágil, para poder a empresa tomar a decisão assertiva a qualquer momento. O mais importante, Paulo, na hora que o gestor precisa da informação. Né? Na hora que o gestor precisa da informação. O caso aqui é uma informação mensal, mas poderia, dependendo do processo, ser de hora em hora, de 15 em 15 minutos. Né? Perfeito, isso é o que é mais importante, perfeito. Tomar a decisão com a informação assertiva na hora que precisa tomar. Né? Exatamente. Perfeito. Pode falar, Fred. Eu gostaria de destacar aqui, antes da gente adentrar, aprofundar aqui na plataforma, gostaria de destacar um pouquinho o histórico, como era a vida sem o paycheck, né? Isso é muito importante para a gente entender o salto qualitativo que a empresa está tendo com essa ferramenta. Antes, a gente tinha uma equipe exclusiva, 2 ou 3 profissionais, a depender da época, para atender chamados da área de RH para desenvolver consultas no banco de dados específicas. Isso. Nós chegávamos ao ano a ter mais de 1.000 chamados para relatórios. Perfeito, exatamente. Eram 2 profissionais exclusivos dedicados a atender consultas da área de RH. E consultas hoje, básicas, né, Fred? Consultas às vezes básicas, né? Às vezes básicas. Agora a própria área vai lá no dashboard inteligente e ela faz o seu filtro, né? Exatamente. Tinha consultas muito avançadas, de fato, e tinham consultas muito básicas. Hoje, a área de RH, ela está, digamos assim, independente da TI. Não precisa mais abrir chamada, não precisa mais solicitar. Ela tem a ferramenta aí completa com dicionário de dados com mais de 100 campos, podendo cruzar tudo com tudo,
de forma independente, a hora que quiser, na plataforma que quiser. Fred, na verdade, nem o RH, né, Fred? Na verdade, a empresa toda, né? Você vai, por exemplo, você tem um controle da diretoria de operações em cima de algumas rubricas, como hora extra, periculosidade. Então, a gente disponibiliza isso para a gestão da empresa, né? Poder consumir, né? Então, assim, tanto a gestão ganhou muito, a gestão da Chess ganhou muito com essa ferramenta, quanto a gente também ganhou, porque a gente ganhou 2 novos profissionais que foram alocados para outras tarefas, foram alocados para fazer analytics. Desempenhar o papel mais estratégico aqui da área de tecnologia, mais com estratégico. certeza. Então, assim, foi assim, absurdo o ganho que trouxe para a empresa. E a mudança de cultura também, né, Paulo? A mudança de cultura, na verdade, Rafa, é a cultura analítica, né? Que na verdade, a empresa hoje, ela tem um processo de internalização do que é realmente, de fato, a cultura analítica. Então, a cultura analítica é o seguinte: a gente abriu as caixas pretas, a gente está abolindo as planilhas, está abolindo as informações segmentadas, setorizadas, e está criando exatamente todo o arcabouço analítico para que a gestão da empresa ela faça o seu papel de fato, que é fazer com que o negócio de cada área vá melhor, acelerar cada negócio. A empresa ganhar dinheiro, deixar de perder dinheiro, melhorar os seus processos. Mas vamos lá, pessoal. Tá? É o data-driven, né? E a democratização do dado, né? Isso. Na verdade, eu não tenho o dono do dado. Eu tenho os responsáveis pelos dados. Certo? Então, os responsáveis pelos dados é quem tem que fazer as interpretações, quem tem que fazer as avaliações de cada nicho de negócio desse que a gente está falando. Fred, vamos lá navegar, Fred. Vai dar uma excursionada, tá? Então, dentro da ferramenta, a gente tem todos os filtros dinâmicos, a gente consegue segmentar isso por área, por empregado, por setor, por tipo ou categoria da rubrica. E aí essa categoria da rubrica a gente já também faz uma primeira avaliação, que isso foi um trabalho muito duro, a gente pegar toda essa parte de P, categorizar, classificar e fazer exatamente todo o protocolo, inclusive alinhado com as demais empresas do Grupo Eletrobras, para fazer com que a gente tenha possibilitar uma comparabilidade de tudo que está sendo feito e tudo que tá aqui nessa base de dados, né? Só depois disso realmente foi possível, né, Paulo e Fred, implantar o Paycheck no Grupo Eletrobras, né? A gente auxiliou a implantação dessa ferramenta, da solução Paycheck, né, independente de onde ele esteja, em que ferramenta, pode passar, mas aplicamos no Grupo Eletrobras. Perfeito. Vamos lá. Tá, então, a avaliação, pessoal, ela pode ser feita a qualquer momento por ano, por mês, o processamento da folha, ano da folha. A gente tem um horizonte aqui tem um conjunto aqui de aproximadamente 700 rubricas, dividido em várias categorias, dividido por tipo de folha. Então, a qualquer momento você sai, a gente pode ter todo esse raio-x, essa ressonância que a gente comentou até agora. Pode passar, Fred. Tá, então, isso tudo, pessoal, a gente apresentou o ano passado, essa parte toda de P. A gente tem rapidamente aqui uma tela de KPIs. Então, a qualquer momento que a gente... Abre aí, Fred, por exemplo, rubricas. Dá só um clique aqui, só para ver o potencial de rubricas. Temos 700 rubricas aí envolvendo o legado, envolvendo o nosso mundo SAP. Migramos para o SAP em 2019. Então, sem fim de rubricas, que pode ser feita avaliação a qualquer momento, para qualquer cenário de avaliação pela empresa. Categoria, abre aí, Fred, por favor, categoria. Categoria, dividida em várias categorias. Então, você tem acidente de trabalho, periculosidade, hora extra, gratificação, salário base. Então, sem fim também de pontos envolvendo a categoria e em cima das rubricas, a classificação das rubricas. Tipo de folha. É a parte mais difícil, né, Paulo? Assim, isso, foi exatamente. A solução não é que seja complicado. O complicado é realmente entender isso. Na verdade, uma massa de dados gigantesca, né, Rafa? Uma massa de dados gigantesca, você organizar isso tudo no modelo de dados coerente com a visão dos especialistas da área nossa aqui de recursos humanos, depois caindo para uma visão também de especialistas da área financeira, isso tudo conversando de forma bem dinâmica, ponta a ponta, e unindo os montes que a gente vai mostrar aqui, né? Tipo de folha, Fred, tá? Uhum. Só tipo puxando um gancho, viu, Paulo? Só para o pessoal ter uma ideia, a gente demorou 72 horas para realizarmos todo esse processo de carga do legado junto com o SAP para formar o Data Lake de RH, mais o Data Lake de custeio, né? Perfeito. Então, a quantidade de informação ela é gigantesca.
Tá? Então, pessoal, aqui a gente tem, tá? É um primeiro quadro, então a companhia a qualquer momento ela sabe seu quadro de pessoal ativo, a quantidade de empregados em folha, ou seja, qualquer empregado que tenha 1 centavo de processamento naquela folha, ele está contando aqui, a quantidade de saídas por plano, o que é que a empresa investiu, desce aí, Fred. A parte toda de benefícios, o incentivo ao desligamento, diversos gráficos. Aqui a gente tem um apontamento aqui do quadro de pessoal nosso. 2016 tínhamos mais de 5 mil empregados. Hoje nós estamos aí com 3 mil e pouco, 3.100 e pouco. Tem todo esses gráficos aqui, eles podem ser personalizados a qualquer momento para demonstrar qualquer tipo de dispêndio aqui envolvendo essas grandezas todas que foram comentadas. Pode passar, Fred, mais uma. Tá, pessoal, então a gente traz assim, outra visão muito importante, toda essa comparação antes de PDC, com PDC, valores à época, valores reajustados pelos percentuais dos acordos coletivos de trabalho. Então, a empresa ela tem a qualquer momento toda a visão de cenários envolvendo, inclusive, os desligamentos. Pode passar, Fred. Pode passar, tá? Então, aí toda uma questão de reajuste com os percentuais que foram comentados, com os filtros, pode passar. A gente traz aqui, pessoal, pode comentar, Rafa, essa tela, né? Na verdade, é uma visão segmentada da cara da empresa, né? Pode comentar, Rafa, Fred, fica à vontade aqui. O que é que a gente tem aqui, né? A gente tem, como vocês viram aí ao longo das telas, você tem abas que tem visões estáticas, outras visões mais operacionais, onde a pessoa pode navegar e gerar várias informações. Aqui é uma tela de um dashboard, mas para o pessoal de RH mesmo, tem informações básicas, né? Voltando a lembrar, pessoal, que são dados fictícios, né? Mas aí você consegue ter informações aí de sexo, de idade, faixa etária, enfim. Isso tudo informação na mão do gestor ou da equipe que trabalha no dia a dia para gerar essas 1.000 e poucas chamadas aí que o Fred comentou para vocês. Na verdade, né, Rafa? Na verdade, são informações do mundo pessoal para exatamente servir de subsídio para a gestão como um todo, né? Então, a qualquer momento, cada área ela pode ter questionamentos que aí, estando dentro da hierarquia de acesso de cada gestor, que isso é muito importante, tá? Essa visão segmentada do que cada um pode enxergar. Isso aqui servir de insumos para exatamente estar viabilizando uma apropriação melhor do próprio planejamento da casa, verificar todo o dispêndio, verificar essas rubricas como um todo, como é que estão ocorrendo de forma individualizada por cada área, se isso está batendo, se tem algum ponto de correção de rumo, algum ponto de alerta, alguma não conformidade. Então, a grande importância também do sistema é viabilizar tudo isso, tá? Pode passar mais uma, pessoal. O bate-bola tá bom aqui, pessoal, mas o pessoal da organização pediu para a gente já seguir para o encerramento. Eu acho que a gente passa aí para a parte do MSO, Paulo. Tá, aí na verdade, tá, pessoal, então veja só, a parte de MSO, a gente... Fred, essa aí é aquela tela geral, tá? Passa essa tela, vamos para a tela da parte aquela contábil, tela, tá? Que traz tudo de tudo, né? Isso, na verdade é aquela tela, vamos para a tela do PMSO, pessoal. Então, veja só, a gente começa a trazer aqui, pessoal, não, antes dessa, tá, Fred, a tela de associação do mundo de folha com o mundo contábil, esta aí. Tá? Então, na verdade, pessoal, a gente começa a unir os mundos. Que mundos são esses? A gente tem todo um arcabouço de informações aqui do RH propriamente dito. Isso tudo a gente começa a ligar o mundo de pessoal, RH, com o mundo financeiro contábil. De forma bem dinâmica e bem clara. A gente tem a qualquer momento os rebatimentos contábeis, as associações contábeis em cima da parte de folha, por exemplo. E caindo em cada conta contábil, todos os valores envolvidos, segmentados por qualquer tipo de estratificação que a gente queira fazer. Passa mais um, Fred. Tá? Então, a parte do PMSO também aqui, a gente começa a abrir aqui administração, transmissão, geração, comercialização, tá? Ativos não vinculados à concessão. Então, a empresa ela tem uma visão dessa parte toda de custeio, tá? Do PMSO, custeio, a qualquer momento segmentada por todo tipo de visão que se queira ter da empresa. Isso tudo de forma bem ágil e bem transparente, né? Pode passar, Fred. Uma determinada diretoria, um setor, uma regional, ela pode querer ter a avaliação de como é que está o custeio em cada área. Isso é feito de forma muito, muito rápida e ágil aqui nessa ferramenta. PMSO visão por segmento, aqui é um gráfico de blocos. Pode passar, Fred.
A gente tem todo o gráfico de blocos aí do maior para o menor, né? Toda a parte de por ano, por mês, o custo disso como todo. Uma visão anual aqui, temporal, dessa segmentação toda do mundo financeiro, ligado ao Paycheck. Pode passar, tá? Uma visão aqui, visão por ativos. Tudo isso, pessoal, de forma bem dinâmica, a gente sai dando um clique aqui, sai abrindo aqui, a gente tá batendo grão de areia aqui da praia que a gente quiser avaliar, tá? Pode passar, Fred, e outras visões aqui ainda do PMSO, dentro da casa, pessoal, material, serviço, outros, tudo isso sendo de forma bem ágil, sendo monitorado. Vai lá para o gráfico de estrutura, Fred. Aqui uma visão MECO, né, que a gente tem por diretoria. A gente cai, pessoal, aqui, realmente essa tela aqui é uma tela que ela expressa esse ganho de valor de forma bem definida e clara que o Paycheck traz aí nessa sua segunda versão que a gente está apresentando. Isso aqui é um gráfico de estrutura, onde a gente tem... Dá um zoom aí, Fred, por favor. A gente tem todo o controle, pessoal, aqui. Além de tudo que a gente já falou, a gente consegue enxergar os ativos aqui operacionais, as áreas operacionais nossas também. Então, a gente tem todos os setores, as áreas administrativas da casa, tem também a parte de usinas, subestações, linhas. Então, a gente sai aqui, por exemplo, fazendo um filtro aí de 500 kV, todas as linhas de 500 kV, 230 kV, as subestações... a gente consegue comparar por nível de tensão subestações similares, por exemplo. A gente vai num sem fim de informações aqui do custeio. Por exemplo, eu tenho duas subestações similares aqui, uma Camaçari 2, uma Recife 2, 500 kV. Eu posso querer comparar qual é o custo de segurança, de vigilância, do custo com vigilância entre elas duas. Eu posso querer a qualquer momento comparar na linha do tempo como é que essa coisa foi andando. Por que uma está com custeio, por exemplo, aluguel de veículos muito maior que a outra. E assim, fica para o gestor exatamente fazer avaliações, verificar se algo tem para ser avaliado de não conformidade e poder fazer o tratamento. Então, a qualquer momento, a gente tem a comparabilidade de tudo da empresa, do custeio da empresa. E aí, já dentro do Paycheck, a gente já começou a trabalhar o I do investimento. Então, custeio mais investimento, tudo isso de forma inteligente, concentrando numa plataforma única, com toda a responsabilização de avaliação por cada gestor responsável e com todo o critério, com toda a segurança. A Chesf tem já hoje uma poderosa ferramenta de avaliação de suas contas de orçamento, quer seja custeio, quer seja investimento. Tudo isso com os deltas sendo avaliados e a empresa tomando as ações em tempo real. Pronto, aqui um exemplo que a gente está comparando duas subestações de 500 kV, Camaçari 2 e Recife 2, onde serviço terceiro, segurança e vigilância é muito diferente uma da outra, né? Uma é 3 milhões e 800, a outra é 800 mil. O que causaria essa divergência, que a gente falou, por exemplo, né? Que a gente estava até comentando. Que a gente consegue, né? Não é? Que seria uma subestação que é um lugar mais periculoso. Isso. Aí o gestor vai avaliar. Aí o gestor vai avaliar caso a caso. Isso está trazendo aqui uma vírgula de comparação, mas isso, a possibilidade disso é infinita. Infinitas comparações a gente pode fazer, avaliações. O que importa é realmente a gente passar aí a apresentação do projeto como uma poderosa ferramenta que a companhia já dispõe. Isso está em produção, sendo exatamente monitorado e acompanhado por toda a gestão da casa, os diretores. E aí tem diversas possibilidades que a gente vem agregar de novas funcionalidades e novos dados, novas informações que são possíveis aqui para dentro do Paycheck. O Paycheck realmente é um ponto de confluência dessas contas como um todo. E aí agrega e alavanca a gestão da empresa como um todo. Importante dizer, Paulo, também, no ano passado a gente tinha o Paycheck versão 1 de uma maneira rápida, né, construída, já agregando valor para casa. Isso é importante também ressaltar, que não são só ferramentas, né, que trazem essa agilidade e esse resultado empresarial. Também é importante ressaltar o material humano aqui da Chesf, tanto do TI quanto da área de negócio, para a construção dessas soluções. Então, o pessoal que está assistindo aí e quiser replicar soluções desse tipo, invistam nas pessoas. Feito a várias mãos, né, Rafa? Feito a várias mãos, com muito comprometimento. Invistam nas pessoas, capacitação das pessoas, né? Na equipe que trabalha com isso. Praticamente todo mundo está fazendo pós-graduação. Até o nosso chefe aqui, Paulo Simões, está fazendo também. Então, isso é muito importante. As pessoas, o recurso humano, ele é um elemento importante. Perfeito, Rafa. Pessoal,
o tempo relativamente curto, a gente tinha um sem fim de funcionalidades aí bem legais para apresentar, mas assim, queremos aqui agradecer, tá, Rafael? Valeu, Fred, muito trabalho, muita coisa a se fazer ainda, isso é uma ferramenta dinâmica que a gente fica brincando, que não acaba nunca, né? É um filho que você coloca não acaba ali. Nunca. Não acaba Exatamente. nunca, a gente vai sempre atendendo às necessidades da empresa e é uma grata satisfação a gente apresentar aqui esse brilhante trabalho, parabenizar toda a nossa equipe, parabenizar as áreas de negócio que construíram junto com a gente isso e realmente, pessoal, ficamos à disposição aí para dúvidas e aí nossos contatos aí também aqui dentro da empresa já foram disponibilizados. Tá? Saúde a todos. Próximo ano, Paycheck. E a gente vai estar com um bocado de novas funcionalidades próximo ano, se Deus quiser. Deixa eu ler aqui algumas. Rafa, vamos só dar uma acelerada por causa do tempo, tá? Pronto, vamos lá. Estou lendo aqui a Elizabeth da Fachesse, ela parabenizando aqui a equipe, né, colocando que a metodologia adequada e a força de trabalho inteligente empenhada é tudo para a organização. E aí Fred até comentou, agora tem uma pergunta aqui do colega Alan Pick, ele, prezados, há melhorias a serem realizadas nas realizações das alocações de PMSO no custeio e no investimento das áreas operacionais, Paulo. Então, as áreas operacionais, no custeio e investimento a gente está trabalhando, tá? Isso tudo é um trabalho contínuo, é um trabalho bem dinâmico e a ideia no final é exatamente a gente ter tudo de tudo dessas contas de custeio e investimento na sua essência e no seu detalhe maior aqui dentro do Paycheck. PMSO mais I, todas as contas aqui dentro. Isso, a gente chega no detalhe da instalação. Isso, a gente chega no detalhe da operação. A gente até mostrou no menor aqui, grão né? possível, né? No menor grão possível. Rafa, próxima pergunta, Rafa, por causa do tempo. Finalizou. Pessoal, agradecendo. Pessoal, aqui. Saúde a todos, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Obrigado, Rafa, obrigado, Fred. Obrigado, Paulo, Rafa. E nós obrigado agradecemos pelo aos apoio. nossos palestrantes e a vocês que nos acompanham.